Olá, povo de Deus, boa tarde, a paz do Senhor. Pastor Narciso aqui ao vivo falando. Fazia já algum tempo que nós não aparecemos por aqui, né? Mas hoje nós resolvemos aparecer aqui para a gente fazer uma live aqui. Como foi anunciado às 15 horas, faltam 5 minutos para as 15 horas, são 15 e 14h55. E a gente vai estar transmitindo aqui uma palavra abençoada aos corações dos irmãos. Estamos aguardando nossos irmãos entrarem aí para se fazerem presente aí na live, né? Que a gente vai estar fazendo aqui uma live sobre a igreja de Filadélfia. Estaremos falando sobre a igreja de Filadélfia. Sábado passado estivemos na cidade de Mocajuba, na localidade de São Bento, e o tema era arrebatamento, Apocalipse 3:11, né? Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E nós estivemos lá falando sobre esse tema. Só que aqui, boa tarde a todos que estão aí entrando, Manel, a irmã Marluce, Gleidson, grande abraço, José Luiz, Moisés Araújo, Pai do Senhor, Pastor Moisés, minha esposa também está aqui, Marlúcia Rocha, que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, amém? Então aqui é bom que a gente consegue fazer mais explicativo, mais tranquilo, e vai ser uma bênção para o nome do Senhor Jesus. A glória a Deus. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Vou esperar aqui rapidamente dar um momento que a gente vai trabalhar do verso 7 ao verso 13 e amém. Deus te abençoe, meu amor, também. E a gente vai estar aqui trabalhando esse texto aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, a gente vai estar ministrando aqui esse texto. Então eu peço que, se você tem aí na sua casa, você que está me acompanhando aí na live, se você tem uma Bíblia Sagrada, um texto, alguma coisa, pegue a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. O texto que nós vamos usar como base é Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 ao versículo de número 13. É o texto que nós vamos trabalhar nessa tarde aqui. Bom, das 7 igrejas que nós temos na Ásia Menor, da revelação que o Senhor deu ao apóstolo João no livro do Apocalipse, nós sabemos que é uma revelação onde a igreja ela se preocupa muito com o escatom, com as doutrinas do fim, né? E no livro do Apocalipse, João trabalha e mostra, relata as visões que ele tem na ilha de Patmos, exilado na ilha de Patmos, no reinado de Domiciano. E João passa a igreja. Primeiramente, João recebe a revelação do Senhor, né? E repassa ao anjo. O Senhor repassa ao anjo, que repassa ao pastor da igreja. Para muitos esse anjo seria o pastor. Há 4 vertentes acima desse pensamento de quem seria esse anjo: de obreiros, de trabalhadores, ou mesmo o próprio pastor. E é muito interessante, porque a igreja de Filadélfia ela foi fundada por Átalo II. Em cerca de 190 a.C., essa igreja ela foi fundada, e ela começou a se tornar uma igreja forte, imponente, como clássica de todas as outras igrejas do Apocalipse, não diferente da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. A igreja também ela atribuía culto a divindades gregas, a divindades pagãs, e foi uma igreja que se fortaleceu. Nós sabemos que em 17 depois de Cristo acontece um terremoto muito forte. Inclusive esse terremoto ele varre a cidade de Sardes. A cidade de Sardes ela é varrida por esse terremoto, e esse terremoto ele alcança também a cidade de Filadélfia e a cidade de Laodiceia. Laodiceia, como é uma igreja rica, uma igreja que tinha tudo de bem material, e mesmo ela sendo rica, o Senhor Jesus chamou o povo de pobre. Laodiceia conseguiu se levantar sem a ajuda de Roma, certo? Mas a igreja de Filadélfia não. A igreja de Filadélfia, Deus te abençoe, meu irmão, Nádcio Guimarães. Mas a igreja de Filadélfia, ela só conseguiu se levantar com a ajuda de Roma. Roma investiu para que Filadélfia pudesse se levantar, diferente de Laodiceia. Laodiceia não usa o recurso romano, o recurso do império. Ele, como tem muitos ricos, baseado na lã negra, no colírio, no pó frígio, nas águas termais quentes e frias, Laodiceia consegue se levantar, mas a igreja de Filadélfia não consegue. Das 7 igrejas do Apocalipse, somente Filadélfia e Esmirna são as duas únicas
únicas igrejas que o Senhor Jesus ele não oferece nenhuma palavra de exortação, certo? As palavras do Senhor não são no quesito de exortação, mas são em outro quesito que nós já vamos trabalhar e tentar ver aqui. Então, esse terremoto ele devastou essa cidade, e como Roma investe dinheiro em Filadélfia, Filadélfia agora toma então um novo nome, é o nome que é chamado de Neocesária, ou a nova cidade de César. Por isso que Jesus, em um dos versículos, vai dizer que terei o nome gravado, vai falar sobre um novo nome, porque logo depois a cidade vai atribuir um novo nome. Então Jesus usa o que está acontecendo com a igreja, com a geografia, com os acontecimentos, com a história, com a cultura. Jesus usa tudo isso, tudo que está no cotidiano e na mente do povo, para que ele possa falar a essa igreja. No capítulo de número 3, no versículo de número 7, o anjo do Senhor passa a mensagem a João, e João passa a igreja de Filadélfia, certo? Então vamos lá. É interessante, irmão, que no versículo de número 7, você que tem uma Bíblia aí, acompanhe comigo, por favor. Ele vai usar uma palavra chamada santo e verdadeiro, que é o termo grego hoagnos, hoalentinos. Em algumas traduções, como aqui na minha, diz assim, ó, estas coisas diz o santo, vírgula, o verdadeiro. Só que no grego não tem essa conjunção o, né? Ou o artigo ou a conjunção não tem no grego. Então, quando no grego está assim, ó, diz o santo verdadeiro, não é o santo e o verdadeiro. Então, por quê? Quando João usa essa palavra santo, atribuindo essa palavra agnos a Cristo, ele está se relatando a textos como Salmo 16, verso 10, Isaías capítulo 1, verso 14, Fabrício Castelo, grande amigo, Deus te abençoe. Isaías capítulo 37, verso 23 e Abacuque capítulo 3, verso 3. Porque o santo que João coloca no Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. Então Deus é o santo no Antigo Testamento. E quando João atribui essa palavra já no verso de número 7, dizendo que Cristo é o santo, ele está dizendo que Cristo é Deus. Então João começa falando à igreja que quem está falando com a igreja não é César, não é um imperador, não é um comerciante influente, não é um crente, não é um presbítero, mas é o próprio Deus, o Santo de Israel. Ele coloca Cristo como santo verdadeiro. Então quem está falando com a igreja é o próprio Deus, o próprio Santo, certo? E é interessante que quando o santo verdadeiro aparece, João diz que esse santo verdadeiro tem uma chave. Ele tem uma chave que abre e ninguém pode fechar, e tem uma chave que fecha e ninguém pode abrir. Essa expressão João vai tirar de Isaías capítulo de número 22, verso de número 22, onde no reinado do rei Ezequias, o seu mordomo era Sebna, mas Ezequias tira o poder de Sebna e passa o poder a Eliaquim. Eliaquim então agora é o responsável, é isso mesmo, Eliaquim é o responsável pela chave. Essa chave que Eliaquim manuseia em Isaías capítulo 22, versículo 22, é justamente a chave dos tesouros do palácio. Lá, Eliaquim agora tem o poder de abrir o tesouro, de fechar a casa do tesouro. Ele tem todo esse poder. Outrora, esse poder ele estava nas mãos de Sebna, mas o Senhor, o rei vai lá, tira das mãos de Sebna e entrega Eliaquim. Quando o Senhor Jesus, usando a boca de João, fala que ele tem a chave de Davi, que ninguém abre, ninguém fecha, ninguém abre, ele está dizendo um texto que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, versículo de número 19, quando o Senhor diz a Pedro, olha Pedro, as chaves do reino estão nas tuas mãos, certo? O Senhor está entregando uma chave. Os judeus, eles têm essa expressão muito característica, tirando desse ponto do livro do profeta Isaías, e às vezes a gente pensa que quando a Bíblia fala, sempre que fala a chave, logo a gente pensa em coisa material. Mas essa chave que Cristo fala nesse texto aqui de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, é uma chave que é muito mais além. É a chave da pregação, é a chave que pode expandir o reino, é a chave da proclamação das Escrituras, é a chave onde nós vamos possuir. E só há uma maneira de agregar alguém ao Evangelho, ao reino dos céus, e é justamente através dessa chave. É com essa chave que nós vamos conseguir agregar as pessoas ao reino. E o Senhor Jesus disse que deu essa chave na mão de Pedro e entregou ela na mão da igreja. Então hoje nós temos essa chave, a chave do Evangelho, a chave da proclamação da palavra do Senhor Jesus. Olha só, os judeus tinham expulsado muitos crentes da cidade de Filadélfia.
Por isso que aqui no verso seguinte, o Senhor vai dizer, olha, há uma exortação contra aqueles que se dizem judeus, mas não são, né? Que estão nas sinagogas dizendo que são judeus, mas não são. Porque os judeus, como atribuíam que a única religião era o judaísmo, eles entravam nas sinagogas, nos cultos cristãos, e até mesmo impediam que alguns cultos cristãos acontecessem, como é o exemplo do apóstolo São Paulo. Mas o Senhor Jesus dá aqui uma palavra muito forte a essa igreja, dizendo, olha, eles podem expulsar vocês da congregação, eles podem expulsar vocês do culto, eles podem expulsar vocês das reuniões, mas a chave do reino, aquela chave que só eu tenho, a chave que eu abro e ninguém fecha, a chave que eu fecho e ninguém abre, só eu tenho. Eles podem expulsar vocês da igreja, mas do meu reino eles não podem expulsar. Então é um texto muito interessante. Essa expressão é uma expressão muito interessante e a gente vai continuar aqui contribuindo nesse sentido, nessa posição. Então vamos ver o ponto forte, o verso de número 3 e o versículo de número 8, se você puder acompanhar comigo. Sem Bíblia não vale. O capítulo 3, verso 8 diz assim, ó. Preste atenção, por favor. Conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tem pouca força, eu sei, entretanto guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Essa porta que o Senhor abre é a porta do evangelismo, ou também as portas da Nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse, capítulo de número 21. Capítulo de número 21 são as portas da Nova Jerusalém. Não é uma porta material, não é uma porta de emprego, não é uma porta de trabalho. Como eu disse, às vezes nossos pensamentos são pensamentos muito limitados. Como somos seres humanos, estamos limitados a esse ponto aqui. Pensamos que Deus nos leva totalmente a essa visão. Mas o texto vai muito além. João está falando de algo futuro. João está falando de Apocalipse. João está falando de revelações do escatom, revelações futuras. E quando o Senhor Jesus fala, olha, eu sei que tem poucas forças, mas guardaste a minha palavra, mesmo não tendo força, foste fiel. Então eis que diante de ti eu abro uma porta. E essa porta, meus irmãos, ela está aberta. Ela está aberta e as chaves estão nas nossas mãos. Viu? Quero agradecer o pessoal que está compartilhando os vídeos aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. As portas estão abertas e a chave está nas nossas mãos. Então que nós podemos fazer o quê? Fazer o uso dessa chave. Nós temos o poder dado pelos céus de usar, manusear essa chave, né? E ele diz, ó, eis que farei, desculpa que caiu aqui. Eis que farei que alguns da sinagoga de Satanás, desde que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir, olha essa promessa, e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Meu irmão, esse texto aqui é um texto muito forte, porque o judeu ele já tem dentro de si, dentro da raiz da sua teologia, dentro da raiz da sua religião, que eles são um povo escolhido. E vão mais além disso em Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 14. Há uma promessa em que todos os povos e reinos da terra irão se prostrar aos pés dos judeus. Porque os judeus são os descendentes de Abraão. Os judeus são os descendentes de Moisés. Então há uma promessa bíblica. Olha como isso é interessante. Há uma promessa bíblica que todos os reinos gentílicos, todos os gentios, povos gentios da terra, irão se assentar e se colocar e se prostrar aos pés dos judeus. É o que está escrito em Isaías capítulo 60, verso 14. Só que agora, em Apocalipse capítulo 3, verso 9, o Senhor Jesus dá uma palavra muito forte. E a promessa agora, ela é ao contrário. Porque o Senhor Jesus está enfatizando que o povo que recebeu a mensagem profética do Antigo Testamento e a entendeu, não foram os judeus descendentes de Moisés e de Abraão, não foram os homens e o povo que tem o sangue de Abraão na sua veia, mas foi a igreja. Então por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos o povo chamado Israel espiritual, porque hoje nós acreditamos no Messias. Quando Jesus rasgar o céu, 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo de número 3 ao versículo de número 18,
O Senhor rasgar os céus, para os judeus será a primeira vinda, mas nós cristãos já sabemos que é a segunda vinda. Então hoje essa promessa de Isaías 60:14 não se agrega, não se aplica mais ao povo judeu, mas se aplica a quem? A nós cristãos, porque nós somos o Israel de Deus. Olha que coisa interessante. Então o amor de Deus é por aqueles que creem que o Messias é o Cristo. E o Israel que acredita que o Messias é o Cristo hoje, com todo respeito ao povo judeu, não é o povo judeu, mas somos nós. É por isso que Jesus no verso 9 diz: olha, eu farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, que se declaram judeus e não são, mas mentem, virão e se prostrarão aos seus pés. Os judeus terão que reconhecer que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a igreja cristã, é a igreja que Deus chama de um povo da aliança. É a igreja que Deus chama como um povo de Israel. Agora preste atenção, que coisa interessante. Dentro da Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus deu vários exemplos disso. Em Lucas capítulo de número 4, quando ele entra naquela sinagoga e lê aquele texto, e ele diz: olha, hoje se cumpriu essa palavra aqui na vida de vocês. O Senhor Jesus pega dois exemplos, né? Ele pega o exemplo da viúva de Sarepta e pega o exemplo dos leprosos e mostra que tanto a viúva não era de Jerusalém, era de uma cidade gentílica, e que tantos os leprosos, que na mão o leproso, ele era da Síria. Então Deus faz um milagre na vida de uma mulher cananeia, Deus faz um milagre na vida de um soldado romano, mostrando dentro da Bíblia que a promessa de fato não seria com o povo da promessa, mas seria com um povo diferente. E esse povo somos nós, esse povo sou eu e você. Hoje a igreja declara, quem declara que Cristo é o Senhor é a igreja. Quem declara que Cristo vem arrebatar é a igreja. Quem declara que Jesus Cristo é o Messias é a igreja. Quem tem as chaves na mão é a igreja. Quem tem a porta que não pode fechar é a igreja. Quem tem o poder do evangelismo é a igreja. Quem tem a comissão, quem tem a revelação é a igreja. Que coisa maravilhosa. Porque tipo assim, irmãos, vamos pegar um texto bíblico aqui para dar base. Sem Bíblia não vale. O Senhor dá o texto a eles, mas dá a interpretação e a revelação do texto a nós. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, que quando eles pegam um texto e leem, até hoje tem um véu posto sobre o rosto dele. Mas quando nós, a igreja, nós que reconhecemos que Cristo é santo, é o santo verdadeiro, que reconhecemos que Cristo é o Senhor, nós declaramos que o nome do Senhor Jesus tem que ser profetizado. Aí, meu irmão, a promessa inverte. Outrora nós estaríamos nos prostrando aos pés dele, mas segundo esse texto, o povo judeu vai ter que reconhecer que nós, a igreja, nós, o povo de Cristo, somos a boca de Deus na terra. Nós estamos proclamando. Isso não tira Israel do plano de salvação, isso não tira Israel do projeto de salvação que Deus tem preparado a cada um de nós, mas isso nos mostra que a igreja está andando como boca de Deus na terra, né? Que promessa maravilhosa. Agora, irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção, por favor, porque eu vou entrar aqui num texto muito complicado. Né? Todo dispensacionalista, pré-tribulacionista, ama esse texto de paixão. Que texto é esse, pastor? É o famoso verso 10, que é o texto mais famoso que tem no livro do Apocalipse para o pré-tribulacionista. Que texto é esse? O texto é esse aqui, ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, preste atenção no texto, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aleluia. Vamos lá. Queridos, todo dispensacionalista, pré-tribulacionista, ele ama esse texto. Por quê? Simplesmente porque ele diz que esse texto é o texto que está declarando que a igreja não passará pela grande tribulação, né? Que no momento da grande tribulação, no pensamento dispensacionalista, que no momento da grande tribulação o Senhor vai arrebatar a igreja aos céus e a igreja não passará. E o texto base que eles usam é isso. Só que em contraposto, primeiro antes de falar, nós temos três visões principais. Nós temos a visão pré-tribulacionista, que é aquela que acredita que a igreja não fica na tribulação. Nós temos a visão mid-tribulacionista, que é a igreja que é a visão que acredita que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. E nós temos a visão pós-tribulacionista, que é a visão que acredita que a igreja fica na tribulação, mas guardada.
Então o pré-tribulacionista, baseado principalmente na Bíblia de Scofield, que foi lançada em 1913, né? Seguidores de Leon Hudson e com os filmes da saga Deixados para Trás 1, 2 e 3, ele se baseia o pensamento nas visões de um teólogo americano chamado John Nelson Darby, que é o criador do dispensacionalismo pré-tribulacionista. E eles baseiam toda a sua crença nisso. Inclusive, se você pegar um livro ou um filme da saga Deixados para Trás de Leon Hudson, você vai ver que lá o Espírito Santo não participa da grande tribulação. Você vai ver que lá a Bíblia fica em branco. Você vai ver que lá pessoas elas não são convencidas na grande tribulação. Você vê um arrebatamento onde ninguém vê, desfazendo que o texto da Bíblia diz que todo olho verá. Então, só refutando aqui basicamente, para mim não me posicionar, porque é um assunto muito extenso, mas se a igreja é arrebatada antes da tribulação, a Bíblia diz que depois da tribulação ainda ficam algumas pessoas que serão salvas, né? E nós encontraremos ela lá na frente, após a Nova Jerusalém descer no Apocalipse capítulo de número 21. Então, se o Espírito Santo não está mais aqui na terra, como prega a visão dispensacionalista pré-tribulacionista, como é que essas pessoas que ficarem vão ser convencidas dos seus pecados, se a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o próprio Espírito Santo? Então, as visões de John Nelson Darby, elas são mais baseadas numa visão de uma garota de 15 anos que ele teve, do que com textos bíblicos, né? Eles pregam as 7 dispensações, pregam a tribulação de 7 anos, mas enfim. Para dar um foco principal nisso aqui, o pós-tribulacionista, eu vou deixar a mídia meio de fora, porque é muito extenso isso aqui, mas vou focar nas duas principais. O pós-tribulacionista argumenta ao contrário. Ele contra-argumenta dizendo o seguinte: não, aqui não tem nenhum texto que diz que Deus arranca a igreja. A palavra arrebatamento no grego é a palavra arpazo, que é a palavra que Paulo usa lá em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo de número 13 ao versículo de número 18. Então, o pós argumenta, aqui Deus não arranca a igreja. O texto é claro dizendo que Deus guarda a igreja. E também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo, que é justamente o pensamento pós-tribulacionista. A tribulação está acontecendo, a igreja fica aqui na terra, mas da mesma forma que o Senhor guardou Israel lá em Gossém, o Senhor também guarda a sua igreja aqui na terra. Então vai ser vão ser pensamentos teológicos contrários, vão ser pensamentos teológicos diferentes, vai haver muita contradição em termos, há visões que vão defender que a igreja fica e é guardada, e visões que vai defender que a igreja fica aqui, não fica e é arrebatada aos céus. Agora eu vou dar meu ponto de vista. O arrebatamento, sendo no pensamento pré, pós ou mid, ele é uma doutrina verdadeira e é uma doutrina bíblica. O arrebatamento da igreja ele vai acontecer. Todos que na história da humanidade tentaram marcar, por exemplo, doutora Ellen White, com todo respeito aos adventistas que podem assistir essa live, marcou por 2 ou 3 vezes a volta de Jesus e em todas as vezes ela errou. O seguidor, fundador dos Testemunhos de Jeová, fez a mesma coisa e ele errou. Se você pegar todos os fundadores de seitas dentro do Brasil e fora do Brasil que marcaram a volta de Cristo em algum momento da história, todos eles erraram. Porque se o Senhor Jesus disse, olha, a gente não sabe o dia nem a hora, ele nos deixou tempos para que a gente possa observar os acontecimentos, como no sermão escatológico de Lucas capítulo de número 13, Mateus capítulo de número 24 e Marcos. Estamos voltando aqui. Então, como Jesus falou em Marcos capítulo de número 13, Mateus capítulo de número 24 e Lucas capítulo de número 21, que são os sermões da grande tribulação. Lá nós podemos observar, por aquilo que Jesus falou, o tempo, mas o dia e a hora, nem ele aqui encarnado sabia. Hoje em glória nós acreditamos que ele já sabe, mas aqui, como ele estava sem os atributos, ele não sabia, certo? Então, se o pai não quis falar para o filho, por que esse pessoal está marcando? Então, você que tem um pensamento pré, você que tem um pensamento mid, você que tem um pensamento pós, isso não interessa dentro do arrebatamento da igreja. O que interessa é que Jesus vai voltar e nós devemos estar preparados para subir. Nós devemos estar preparados para nos encontrar com o noivo que vem buscar a sua eleita, certo? Nós devemos estar preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares.
Então, dentro do pensamento de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas estão argumentando, se debatendo entre si, eu acredito, meu ponto de vista, é que o pós-tribulacionismo, dentro desse texto, ganha muito mais força, porque ele não vira um texto pré, mas vira um texto pós, porque o texto não diz que a igreja é tirada daqui, o texto diz que a igreja fica aqui e ela é guardada. Aí você lê a Bíblia, viu? E tira as suas argumentações dentro desse pensamento. Então, para concluir, o capítulo de número 11, o Senhor Jesus fala assim, ó: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É interessante que a ênfase do esforço aqui, ele é contínuo, ele é hoje. O Senhor Jesus não diz assim, ó: guarda o que tinha, passado, ou guarda o que tereis, futuro. Ele diz assim, ó: guarda o que tens. Pastor, o arrebatamento da igreja pode ser hoje. Peraí, pastor Narciso, então quer dizer que o senhor é pré. Calma, não estou falando nisso aqui não. O arrebatamento da igreja pode ser hoje, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 50 ao 58, ele diz: eis que conto o mistério, eis que vos declaro um mistério, que vos digo um mistério. Nem nós que estamos vivos, nem todos dormiremos. Ou seja, pode ser agora. Mas se for agora, pastor, não é pré, não. Se for agora o arrebatamento, hoje, daqui a pouco, nós já estamos vivendo a grande tribulação. Esse é o pensamento pós-tribulacionista. Então o Senhor nos dá aqui uma palavra para que nós possamos estar preparados. Eu preciso me preparar, já que eu sou... Olha, o pós-tribulacionista, muitas das vezes, ele se perde aqui, né? Porque ele está esperando uma grande tribulação e pode ser que ele já esteja na grande tribulação, porque a ênfase é: guarda o que tens, que o que tens é hoje. Não é guarda o que tinha e nem guarda o que tereis, é guarda o que tens. Então a ênfase do verso 11 está no hoje, está no presente. Então nós temos que estar preparados, porque a qualquer momento o Senhor pode estar nos chamando para subir aos céus, para que possamos ser arrebatados junto à sua igreja. E o verso 12 ele diz assim, ó: ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e ele jamais sairá. Por que o Senhor Jesus fala essa palavra à igreja de Filadélfia? Como eu disse no começo da live, em 17 depois de Cristo, a cidade de Filadélfia sofreu um terremoto onde Sardes foi devastada. Laodiceia conseguiu se levantar sozinha e Filadélfia se levantou com a ajuda de Roma, com a ajuda do Império. E o Senhor Jesus usa dizendo assim: olha, vocês não vão mais, porque os terremotos abalaram as construções, as colunas da cidade. Ele diz: ao vencedor farei coluna do santuário do meu Deus. Certo? Não da cidade de Neocesária, que era o antigo nome, ou de Filadélfia, onde o terremoto destruiu. O Senhor nos dá segurança que aqueles que permanecerem fiéis, que aqueles que permanecerem, que perseverarem, que aqueles que estiverem embutidos dentro do pensamento bíblico teológico, o Senhor dá confiança e certeza. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Dentro desse pensamento, há muitos pensamentos do Antigo Testamento acerca do nome na cabeça do sacerdote Arão, que era gravado sacerdote ao Senhor, e muitos outros textos que vão dentro do Antigo Testamento sobre essa posição, até mesmo dentro do Apocalipse, onde nós receberemos um novo nome, né? Numa pedra, um novo nome. Só que aqui o texto em ênfase é colunas santuário. O Senhor usa o contexto do terremoto e gravou um nome, porque César tentou gravar o nome dele na cidade, mas o terremoto foi lá e destruiu. Mas o Senhor nos dá uma segurança, e essa é para você dar glória, você que está assistindo. Desculpa, caiu. Essa é para você dar glória, você que está assistindo. O Senhor nos dá uma segurança que Ele vai gravar o nosso nome. E aquele que está, meu irmão, com o nome escrito no livro da vida, esse não pode mais ser apago. Aí eu quero aqui aproveitar, deixa para refutar aqui um pensamento pentecostal que é muito falado nas nossas igrejas. O irmão foi lá aceitar Jesus e o Senhor fala assim: olha, escreve o nome dele, Senhor, no livro da vida. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. É só você ler Efésios capítulo 1, versículo 4. Isso está relatando lá. Mateus capítulo de número 24 também diz
que está tudo preparado antes mesmo da fundação do mundo. Ah, mas pastor, mas o Senhor Deus não fala lá em Êxodo 32 para Moisés: olha, eu riscarei o nome daqueles. O Senhor está tendo uma conversa com Moisés, e Moisés está falando com Deus ali. Deus faz uma proposta tentadora a Moisés, que era matar todo o povo e ficar só com ele como aliança. E o Senhor fala: olha, Moisés, eu vou destruir o povo e vou ficar contigo. O Moisés diz a Deus: olha, se tu matares o povo, risca o meu nome do teu livro. Olha a resposta de Deus para Moisés: riscarei o nome daqueles. Riscarei, irmão, é presente, passado ou futuro? Riscarei não é presente e riscarei não é passado. Riscarei é futuro. O Senhor Jesus, o Senhor Deus está falando a Moisés do juízo final. Está falando do futuro. Ou seja, só pode ser riscado o nome no juízo final. E o nome que já está escrito no livro da vida, o nome que já está escrito pelo sangue de Jesus, ele não pode ser mais apagado. Deus estava falando assim para Moisés: eu não posso riscar o meu nome do teu livro, porque o meu filho já morreu por causa de ti. Então, glória aí, irmão, pelo amor de Deus, que isso é forte demais. Então não tem como, irmão, as pessoas que o Cordeiro morreu terem um nome apagado do livro da vida. Se o teu nome está escrito lá, não tem borracha do cão, como os pentecostais dizem, que pode apagar. Entendeu? Porque está escrito antes da fundação do mundo. Verso 13 para concluir. Obrigado você que ficou aí assistindo a live. Quem tem ouvidos, ouça. No grego está assim, ó: quem tem ouvidos, obedeça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa. E não se esqueça, não importa se você tem uma visão teológica, se você é pré, se você é mid ou meso, se você é pós, não interessa, irmão. O que interessa é que você tem que estar seguro com o Senhor Jesus. Aquele que tem a chave que ninguém pode, que quando abre ninguém pode fechar, e que quando fecha ninguém pode abrir. Que nós possamos estar do lado daquele que é santo. Santo é o Deus, santo é o Deus de Israel, santo é o Deus do Antigo Testamento, santo é o Deus da Bíblia. E nós possamos guardar a palavra da sua perseverança, mesmo sem força, porque muitas das vezes nós caminhamos e não é fácil verdadeiramente a nossa jornada. Há uma promessa dentro desse capítulo, que o Senhor fará com que Israel reconheça que nós cristãos estamos certos, guardando a palavra do Senhor e anunciando que Ele é o Messias. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês grandemente. Meus irmãos que estão aqui acompanhando a live, aqueles que irão assistir depois, deixe seu comentário aí, irmão, faça sua pergunta. Pastor Narciso, pregue uma mensagem sobre tal tema, fale sobre outra igreja, deixe a sua mensagem aí, diga sobre aquilo que nós iremos estar com certeza aqui em outros momentos fazendo outras lives, né? Hoje à noite nós estaremos ali no curso teológico falando sobre calvinismo e arminianismo. Nós estaremos nessa aula abençoada, juntamente com os alunos que estão matriculados ali no nosso curso teológico, que nós estaremos ali juntos estudando esse texto, esses temas, que são temas muito interessantes para o nosso crescimento bíblico e espiritual, e que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu acredito que a cada dia que passa, o arrebatamento da igreja ele fica muito próximo, ele fica muito perto de acontecer. E o Senhor Jesus tem nos impulsionado para que nós possamos aprender mais da sua palavra, fazer mais o seu trabalho, ouvir mais a sua voz. E eu tenho certeza, irmão, que grandes coisas o Senhor há de fazer no nosso meio. Ore pela sua família. Você tem o poder de colocar pessoas dentro do reino através da pregação das Escrituras. E que o Senhor Jesus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Está aí um comentário aí do Efraim, grande mestre Efraim Ferreira, falando para que nós possamos falar sobre os 7 cartiçais, as 7 trombetas, os 7 cálices. Nós podemos sim preparar, com certeza, uma live sobre isso, que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado na vida de todos vocês. Acompanhe, irmão, a nossa página da AD Avivamento na Palavra. Nós temos domingo, Escola Bíblica Dominical, estamos estudando os Evangelhos, viu? Deus tem feito coisas grandes em nosso favor. Eu tenho certeza que o nome do Senhor Jesus
vai ser glorificado. Compartilhe essa live para alguém que gosta da palavra, para alguém que gosta de aprender dos textos bíblicos. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. A todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão acompanhando, que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. Esse final de semana nós estaremos na cidade de Mocajuba, Pará, no Tempo Central, numa grande conferência, no encerramento de uma conferência de jovens. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao coração dos irmãos que estarão ali para ouvir a palavra do Senhor. Deus possa te abençoar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Uma boa tarde a todos. Amém e amém. Pai do Senhor.